Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 55 do nosso livro, o item número 3 diz: faz de Cafarnaum base de suas operações. Bom, vamos lembrar que nós estamos estudando os Evangelhos propondo uma ordem cronológica, do ministério de Jesus. Jesus participou de uma Páscoa até agora. Nós sabemos que durante o ministério ele vai participar de 3 Páscoas, é daí que vem o número de 3 anos, de duração do seu ministério. Então Jesus está, podemos dizer, no primeiro ano do seu ministério. Ele começou na Judéia, pregando o Evangelho na Judéia, mas principalmente depois da prisão de João Batista. João Batista estava falando claramente que Jesus era o Messias, e os evangelhos dizem que ele vai acabar sendo morto, a pedido da mulher de Herodes. Mas anunciar que o Messias estava chegando, ou que o Messias já tinha chegado, isso era um problema tremendo para os Herodes, porque o pai desse Herodes que prende João Batista e Jesus se retira, foi aquele homem que tentou matar o menino Jesus. Então, essa história de Messias era algo que era ensinado em Israel naturalmente, e João Batista estava pregando isso, que Jesus era o Messias. Então, quando ele foi preso, Jesus se retirou e foi para o norte, para a região da Galileia. Tá bom? Então ele agora na região norte, assim que ele chegou, ele foi expulso de Nazaré, foi o final da última aula, foi pregar em Nazaré, e quando começou a repreendê-los, eles tentaram matá-lo. Bom, ele sai então, vai para outra cidade importante, podemos até mais importante do que Nazaré, era uma vila maior, uma cidadezinha maior, que é Cafarnaum. Então o item 3 diz: faz de Cafarnaum base de suas operações. Essa cidade de Nazaré, bem como a cidade de Cafarnaum, elas ficavam próximas do Mar da Galileia. O Rio Jordão e aquele mar de água doce gerava muito peixe e era a sobrevivência para muitos dos povos que viviam naquela região. Pois bem, então eu separei aí para vocês, vamos destacar 2 leituras, a de Mateus e a de Marcos. No comentário que eu deixei aí no livro diz: Jesus deixou Nazaré e partiu para Cafarnaum, onde realizou muitos milagres e cumpriu-se a palavra de Isaías. Bom, então vamos começar por Mateus, capítulo 4, versículos 13 a 17, que diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Lembre-se, Zebulon e Naftali eram 2 tribos que ficavam exatamente na região norte, junto do Mar da Galileia. Nesse período do Novo Testamento já não tem mais esse nome, mas quando Josué dividiu as tribos, essa região norte, próximo ao Mar da Galileia, eram as tribos de Zebulon e Naftali que ficavam nessa região. O versículo 14: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Bom, então, ou a Galileia dos gentios. Bom, por que recebeu esse nome Galileia dos gentios ou Galileia das nações? Porque essa região, principalmente, ela era uma região misturada. Ela não era considerada uma região formada de israelitas puros, porque se retornar cerca de 700 anos antes, quando o profeta Isaías estava pregando, naquele período os assírios, eles tomaram a parte norte de Canaã. Vocês conhecem a história que o rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, oraram e Deus deu livramento à cidade de Jerusalém. Então, porém, as outras regiões foram todas tomadas pelos assírios.
Então ela acabou sendo chamada a Galileia dos gentios, porque os assírios levaram gentios para habitar naquela região. Nos dias do Novo Testamento, era uma região desprezada. Tanto que nós já comentamos que Jesus de Nazaré soava que era Jesus de uma região da qual os judeus diziam, ou perguntavam, indagavam, pode vir alguma coisa boa daquela região, porque aquela região era uma região misturada. Pois bem, então, Jesus ele está agora levando luz, cumprindo-se a palavra de Isaías. O versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então lembre-se, o profeta Isaías viveu no momento que essa Galileia dos gentios nasceu. Porque, como eu disse, Jerusalém não foi tomada, mas a região de Zebulon e de Naftali, ela foi tomada pelos assírios e foi feita ali uma grande mistura. Então veja como os judeus classificavam esse povo, né, da região norte. Povo que estava assentado em trevas, ou seja, povo que estava longe de Deus, que vivia em trevas, estava assentado em trevas, vivia numa região de trevas. Viu uma grande luz. Por quê? Essa profecia de Isaías, Isaías capítulo 9, se vocês fizerem a leitura de Isaías capítulo 9, vocês verão que ali está falando do reino do Messias. Tá bom? Ali está falando do reino do Messias. E esse reino nós sabemos que será futuro, porque os judeus eles acabaram por rejeitar, os israelitas acabaram por rejeitar. Mas chegará o momento em que essa região ela vai receber essa luz. O interessante, irmãos, eu vou aproveitar esse momento aqui para comentar com vocês, porque vocês sabem que essa região de Zebulon e Naftali, ela está no centro do mundo hoje. Por quê? Essa região de Zebulon e Naftali é a região pela qual os palestinos mais lutam hoje. A faixa de Gaza, Israel oferece a eles e diz, eu entrego essa parte para vocês. Mas eles não querem só aquela parte. Eles querem uma grande parte de Jerusalém e eles querem também essa região de Zebulon e Naftali. E essa região, ela é chamada hoje de uma região que Israel entregou para os árabes. Tá bom? Ela é administrada pela Jordânia, Israel mantém lá o seu exército. Mas é uma região que que foi entregue para os árabes. Ela está sob o governo da Jordânia. Praticamente Israel abriu mão dessa região, porém tem muitos judeus, que são chamados de colonos, que eles estão indo para lá e estão dizendo o seguinte, não, essa região pertence a Israel. Literalmente esses colonos estão certos, porque é essa região que nós estamos falando, a região de Zebulon e Naftali. Literalmente não era para o governo de Israel abrir mão dessa região. Por quê? Porque é uma região profética. É exatamente o que Isaías capítulo 9 anuncia. Mas o governo de Israel hoje, por aliança que eles fizeram, né, foi aquele Isaac Rabin que fez, acabou que um judeu foi lá e deu um tiro nele, matou ele, exatamente por discordar dele entregar essa região para os árabes. Mas a região foi entregue, hoje ela está nas mãos dos árabes. Ou seja, essa profecia, né, deles recebendo a luz do Messias, hoje não teria como se cumprir. Nós sabemos que se está escrito vai se cumprir, mas hoje ela ainda não está no domínio de Israel. Esteve, mas Israel entregou. Foi aquele líder político, ficou muito famoso, Isaac Rabin, porque ele acabou levando um tiro por tomar essa decisão de entregar essa terra aos árabes. Para o judeu que acredita em profecia,
Para o judeu que acredita na profecia de Isaías, ele diz, olha, não pode entregar essa região, porque essa região, chamada de governo da Jordânia, né? Essa região está na profecia de Isaías, que nós receberemos a luz do Messias ali, então tem que ser nós, judeus, habitando nessa região. Então é interessante como essa profecia de Isaías, ela está super atual, porque, como eu disse, é a região mais visada do mundo hoje. É a região mais visada. Bom, prosseguindo na leitura de Mateus, estamos na página 55, né? E lendo Mateus capítulo 4, versículo 13 a 17, lemos o versículo 15, que aquela região foi chamada de Galileia dos gentios, e ele citou a profecia de Isaías, que eles diziam, eles estão assentados em trevas, porque os assírios misturaram eles todos, né? Trouxe uma pessoa lá da Babilônia para habitar aqui nessa região e se misturar com os israelitas. Então esse era o propósito, era um projeto assírio, tá bom? E era uma região tão mal vista que chamavam de região e sombra da morte. E o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus está falando isso também, claramente, ele está dizendo, a era messiânica e o Messias chegou. E as pessoas sabiam que ele já estava, claro, anunciando que ele era o Messias. O período que ele esteve na Judéia, durante a Páscoa, eu mostrei para vocês que ele deixou bem claro que ele era o Messias. Fugiu daquela região, depois que João Batista foi preso, passou por Samaria pregando e deixando bem claro que ele era o Messias. E quando ele fala agora também, o reino dos céus é chegado, essa notícia, ela, claro, ela vai correr. E essa notícia certamente vai chegar até Herodes. Vai chegar até os sacerdotes. E os sacerdotes, eles não queriam que fosse anunciado que o Messias teria chegado, porque eles sabiam que isso iria gerar uma guerra civil, uma perseguição de Herodes e mortandade. Então eles preferiam nem falar nesse assunto. Quando João Batista começou a pregar, nós estudamos, vocês viram o exemplo, os homens que foram perguntar a João Batista, né, você é o Messias? Ele não. Quem é Elias? Um dos profetas? Ele não. Aí eles falaram, então por que você batiza? Dize-nos para nós respondermos a quem nos enviou. Bom, não é dito quem enviou, mas provavelmente era Herodes ou dos sacerdotes, porque eles tinham preocupação com essa notícia da chegada do Messias, porque significava que o Messias, no entender deles, chegaria para acabar com Herodes, acabar com Roma, acabar com todo mundo e implantar o reino. Essa era a visão, pelo menos, dos políticos de Israel. João Batista tinha uma visão diferente, via o Messias como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, para as autoridades, ele vem para acabar com os reis, né? Para acabar com o Império Romano. Ou, pelo menos, Israel vai ficar livre dessa influência maligna. Bom, esse mesmo texto de Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 17, ele aparece também em Marcos 1, versículo 21 a 28, e ele vai acrescentar alguns pontos interessantes nessa história, né? Então vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Ele diz, entraram em Cafarnaum, tá bom? Então, ele diz que ele foi habitar e ali só falou do cumprimento da profecia de Isaías, né? Tá bom? Mas Marcos acrescenta, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Bom, vou falar aqui da autoridade de Jesus em dois aspectos. Claro, ele
estava cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou, foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Espírito habitasse nele, tá bom? Então, claro, ele tinha a autoridade do Espírito Santo, mas o que ocorre? Os escribas, assim como os fariseus e os sacerdotes, eles viviam uma situação de controle do ensino. Tem determinadas coisas que eles não podiam falar. Um dos temas super delicado era exatamente sobre a era messiânica. Esse era um tema praticamente proibido para os sacerdotes. Lembre-se, eu falei para vocês, os sacerdotes eram pessoas de confiança de Herodes, porque era Herodes que determinava quem seria o sumo sacerdote. Então, a maior autoridade entre os sumos sacerdotes, entre os sacerdotes, quem eram? Eram pessoas ligadas a Herodes. E isso você sabe que o resultado, com certeza, será ruim. Seria como se o prefeito do Rio de Janeiro agora iria escolher quem seria o pastor de uma determinada igreja. É claro que isso vai dar problema. O mundo político ele tem que estar separado do mundo religioso. Ele tem que estar separado do mundo religioso. Então, Jesus Cristo, diferentemente desses que tinham uma certa ressalva, determinados cuidados em falar sobre o reino de Deus chegando, o reino dos céus chegando, o reino do Messias chegando, Jesus não tinha restrição, ele estava falando. Em alguns momentos, não, ele vai até, vamos dizer, restringir, por exemplo, como os demônios quiserem falar, tu és o Messias, os demônios vão falar isso claramente, ele vai repreender os demônios. Mas para os seus discípulos, ele está falando abertamente. Foi exatamente o que o texto de Mateus relatou, contando essa mesma história. Então, anunciando, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus era o quê? O Messias chegou. O Messias chegou. E o entender deles, que todos davam testemunho, né? Este é o Messias. João Batista tinha anunciado, este é o Messias. Então, esse tema está bem vivo para ele, né? Bom, então vamos continuar na leitura de Marcos, capítulo 1, versículo agora 23. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Bom, vou parar aqui primeiro, antes de falar dele ser expulso, né, falar por qual razão o demônio estaria fazendo isso. Bom, nós sabemos que o plano do inimigo será o seguinte, lançar heresia o quanto antes possível para atrapalhar a propagação da verdade de Deus. Em Atos capítulo 8, ainda no primeiro ano, depois da morte de Jesus, surge aquele mago Simão, que a história vai dizer que a seita que ele cria, ela seguiu séculos à frente, vai ser chamada de gnosticismo. Tá bom? Então, ele já gerou uma heresia ali no primeiro ano do cristianismo. Então, aqui, por que esses demônios estão fazendo isso? Porque eles iriam sair dali dizendo que eles tinham alguma ligação com o Messias. A finalidade da seita é essa. Simão, ele vai dizer que ele tinha uma ligação com o Messias. Simão, o mago de Atos capítulo 8, ele vai dizer que teve ensinamentos que Jesus passou só para ele. Essa era a mensagem do gnosticismo. Esses ensinos que Jesus passou só para mim, não passou nem para os apóstolos, eu vou passando aqui para vocês aos poucos, nessa escola gnóstica. Né? Até hoje o gnosticismo, ele prega isso. Então seria provavelmente o que eles fariam aqui. Né? Isso vai acontecer mais à frente. Então por isso que eu ligo essa fala desses demônios ao que vai acontecer com o Simão. Então Jesus logo repreendeu e disse, cala-te e sai dele. O versículo 26. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz,
saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Bom, lembre-se, o tema demônio no mundo antigo era algo assim que causava muito pavor nas pessoas. E isso existia, tanto endemoniados andando pelas montanhas de Canaã, de Israel, da Judéia, né, como a Bíblia relata que existiam, mas também tinham endemoniados em regiões dos romanos, dos gregos. Então todo mundo antigo vivia apavorado com aquilo. Você veja, nós vamos encontrar aqui na região de Canaã endemoniados que não adiantava prender, eles prendiam, eles quebravam a cadeia toda. Então aquilo era algo que assustava a população. Né? Vamos dizer, o mundo tem espíritos andando por aqui, era o que alguns falavam. Aí os pagãos diziam: olha, você tem que fazer sacrifício para prender esses espíritos, e vinham todas aquelas histórias. Né? E chega Jesus, dá uma ordem e aquele demônio sai da pessoa. E as pessoas vão começar a dar testemunho disso, esses libertos, né? Ou como no caso do leproso, tem alguns que Jesus vai falar para ele não contar, mas, por exemplo, o leproso purificado, ele vai sair anunciando para todo mundo. Né? Jesus falou: não fala com ninguém, vai falar com os sacerdotes, mas ele já sai anunciando para todo mundo. Bom, o texto que ele citou para que se cumprisse a profecia de Isaías, do profeta Isaías, vamos abrir aí para nós lermos Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Se você abrir na sua Bíblia, você vai encontrar o tema, né? Sempre lembrando, o tema não faz parte do texto original, mas ele nos ajuda a entender o que está naquele texto, né? Então o tema na versão corrigida, na Bíblia de Estudo Pentecostal que eu utilizo, diz: o advento e o poder do Messias. E é um consenso, esse capítulo 9 de Isaías, assim como capítulo 11, capítulo 35, são todos capítulos que descrevem o reino do Messias. Tá bom? Então ele diz o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Na tradução do Novo Testamento está a Galileia das nações, mas normalmente é usado Galileia dos gentios. Era assim que os judeus se descreviam aqueles que não eram israelitas, né? E o versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Bom, eu aproveito para repetir a vocês essa expressão, essa região do mundo hoje, Zebulon e Naftali. Se você olhar no mapa de Israel hoje, você verá a faixa de Gaza à esquerda, pequenininha, uma região que diz que onde está escrito Israel, e uma outra região que está escrito Jordânia, que é uma região que está sob governo da Jordânia. Que interessante, né? Foi em 1994. Foi em 1994 que está fazendo 30 anos que eles fizeram esse acordo, que o Isaac Rabin fez um acordo entregando aquela região para governo árabe. Só que ele entregou uma região que faz parte da promessa. Então tem judeus que até hoje não aceitam, e tem alguns governos que eles incentivam os colonos. Realmente, aquela é uma região que profeticamente está no livro de Isaías. É isso que ele está dizendo aqui. Ela é nossa. E nós, irmãos, nos posicionarmos, isso é importante, porque a sua opinião num púlpito, a sua opinião num vídeo que você grava na internet, isso influencia no mundo.
eu estava vendo, dentro desse tema, eu estava vendo uma entrevista onde um palestino falou uma série de coisas até erradas mesmo contra a história. O palestino, ele estava se dizendo cananeu nessa entrevista que ele deu criticando Israel, tá bom? Ele estava se dizendo cananeu, mas os palestinos não são cananeus. Os palestinos são filisteus. O próprio termo Palestina, se você for a um dicionário sobre a origem das palavras, você vai ver que o termo Palestina surge a partir do ano 135, quando o imperador romano Adriano mudou o nome da cidade de Jerusalém, toda aquela região, chamou ela de Ciro-Filístia. O termo Palestina vem de Filístia, tá bom? Era essa atual faixa de Gaza. Então os palestinos, eles não são cananeus, eles são filisteus. Aí ele se disse cananeu para ele dizer que eles estavam ali antes dos judeus, tá bom? E dizendo que eles palestinos fundaram a cidade de Hebrom, por exemplo, o que não é verdade. Os cananeus e outros povos realmente fundaram essa cidade. E Deus falou o seguinte para Abraão sobre os cananeus, que Deus iria tirar os cananeus daquela terra, porque eles iriam alcançar um grau de maldade muito grande. Foi o que Deus falou para Abraão: olha, darei esta terra para a tua descendência. E a história comprova o que se tornou, como eram os cananeus, tá bom? Como eram os cananeus. Era um povo muito pervertido. Era um povo muito pervertido. Pois bem, então, a sua opinião sobre esse tema é importante, porque as pessoas estão falando mentira na internet, né? Nós, como cristãos e como defensores da Bíblia, se eu for falar sobre os colonos judeus, eu tenho que dizer que eles estão certos, porque eles têm que defender essa profecia de Isaías. A profecia de Isaías diz que essa região de Zebulon e Naftali, eles receberão a luz do Messias. Pois bem, hoje essa região está sob o governo árabe. Ele está sob o governo árabe. O mundo critica, até o governo de Israel, Netanyahu, incentiva muitos colonos a estarem naquela região, colonos, pessoas que vão comprar aquela região e vão habitar naquela região, dizendo aqui continua sendo dos judeus, continua sendo israelita. É uma questão delicada. Eu penso que todos os países do mundo, o Brasil também, tem que entrar nessa causa e ajudar financeiramente para que os palestinos tenham paz lá na faixa de Gaza, ok? Que eles tenham recursos, porque o que se diz é que os conscientes dizem os palestinos, eles são escravos do Hamas, que é um grupo terrorista que diz tem que destruir Israel. Então é uma questão delicada. Eu deixo aí a opinião para vocês e para vocês saberem. Essa região de Zebulon e Naftali, ela é o centro do mundo hoje. Essa profecia de Isaías, ela vai se cumprir um dia. E ela faz parte da terra da promessa. Mas essa terra da promessa, ela foi entregue para o governo árabe, lá nos anos de 1994, está fazendo aí seus 30 anos, pelo Isaac Rabin. Então é uma questão delicada, né?